Como seria para você poder chegar no fim do dia ali pelas 6 ou 7 horas da noite, sabendo que as coisas estão organizadas, suas campanhas de marketing estão funcionando e crescendo? Eu sei que pode parecer o mundo ideal, mas para muita gente isso é uma realidade. O ponto é, como é o nível da gestão das suas campanhas de marketing? Como que você consegue atribuir tarefas, consegue engajar o time, gerenciar processos e medir tudo isso para que você consiga saber no final da campanha se realmente tudo que você fez foi bom, foi ruim e claro, não só no final da campanha, no meio da campanha você conseguir controlar mais as coisas e saber onde você precisa melhorar. Parece muita coisa para conseguir numa única vida, mas é possível. A gente tem experimentado isso muito bem utilizando métodos de gestão de campanhas de marketing. Se alguma coisa que eu falei até agora conectou com você, fica aí até o final, porque nessa aula eu quero mostrar para vocês por que campanhas de marketing em geral falham e, obviamente, como que a gente pode contornar isso. No final eu vou te dar um passo a passo para que você consiga começar a dar os seus primeiros passos para organizar suas campanhas de marketing, gerenciar as coisas, medir, documentar e realmente ter material suficiente para que você possa fazer com isso o que você quiser. Se você quiser criar um curso, se você quiser produzir conteúdo, porque já está tudo documentado mesmo, está tudo escrito. O que eu estou fazendo agora com você aqui é simplesmente compartilhando em vídeo a documentação de processos que eu tenho, que já funcionam para mim já há um bom tempo e que, claro, me trouxeram resultados principalmente para mim, para os clientes que eu trabalhei, para as empresas que eu trabalhei, deram resultados financeiros muito positivos em conversão. Sou o Thiago Rodrigues e nesse vídeo a gente vai falar sobre erros comuns e como que você pode contornar isso nas suas campanhas de marketing. Então vamos lá, se alguma coisa que eu falei nessa introdução mais longa aí te interessou, quer dizer que você é um copywriter, um gestor de tráfego, um infoprodutor ou, quem sabe, alguém que está querendo entrar no mercado e entrar de um jeito mais certo, mais organizado, ou seja, você já está trabalhando no mercado digital e com marketing. É com você que eu quero falar. E eu vou dividir a tela aqui para mostrar para vocês uns slides, depois eu vou disponibilizar para quem quiser baixar, fazer download e tudo mais desses slides aqui, para que a gente consiga ter isso visualmente, você consiga entender como funciona mais as coisas e o método que eu estou falando aqui, afinal de contas. Então vamos lá, para a gente começar falando do principal, né, da estratégia. Então a estratégia ela tem 3 pilares fundamentais: escopo. E o que é o escopo basicamente? O escopo é tudo aquilo que a gente tem como método da nossa campanha de marketing, ou seja, o GPS. Aí você pode ter perpétuo, você pode ter lançamento de semente, você pode ter lançamento hiper lançamento de semente, você pode ter lançamento possuído, vários tipos de lançamento aí. E eu tô pegando só lançamento porque é uma coisa que eu tenho mais experiência, eu tenho mais exemplo para dar. Mas basicamente assim, você pode ter também campanhas de influenciadores, você pode ter campanhas de SEO, você pode ter campanhas de diversos tipos, que esse método que eu vou te passar aqui hoje, ele abraça tudo isso. Por quê? Porque a gente está pautado na estratégia, nos recursos e nas atribuições. A gente já vai entrar nisso, que basicamente toda campanha precisa ter um escopo, parte estratégica, precisa ter recursos e precisa de atribuição. Tudo isso a gente consegue fechar exatamente nesses 3 pontos aqui. O escopo, já vou falar mais sobre ele detalhadamente, como eu falei, é o que vai abraçar e ter como requisito recursos para você poder executar. Ou seja, se eu tenho um escopo e não tenho recurso, não tem campanha de marketing. Eu até consigo atribuir algumas coisas, mas a atribuição, como você vai ver logo mais para frente, ela não vai dar em nada. Os recursos, o que são esses recursos, afinal de contas? É um redator, é um influenciador, é um Active Campaign, um gerenciador de e-mail marketing, um gerenciador de comunicação, tráfego pago, Facebook Ads, Google Ads, enfim, pode ser o ferramental, pode ser recurso de time, pode ser, enfim, vários tipos de coisas que a gente já vai falar mais em detalhe mais para frente, mas que é aquilo que basicamente você precisa de insumo, de substância, para que a tua campanha de marketing aconteça. Por último, são as atribuições. Eu até coloquei aqui um fluxo visual para a gente entender que depois que você tem o escopo, você tem os recursos, a gente cai nas atribuições automaticamente. E a gente entra num cenário onde a gente não tem nada, a gente tem ideias, tem metas, tem métricas iniciais, objetivos, mas a gente ainda não tem nada montado, ou enfim, vai ter que subir a barraca e montar o circo. Para isso a gente vai começar na estaca zero e avançando, se tudo correr bem, a ter conclusões, tarefas concluídas e tudo mais. Então esses são os 3 pilares: escopo, recursos e atribuição. Isso é muito importante você saber porque muitas das vezes você tem um time muito bom, ou seja, você tem bons recursos, automaticamente a tua gestão com o time pode ser boa e você pode fazer uma boa atribuição, mas se você não tiver um bom escopo, ou seja, se você não tiver um bom método, um GPS que te leve de encontro com aquilo que você tem como objetivo da campanha de marketing, vai dar em nada. Ou você vai perder muito dinheiro, você vai perder muito recurso. Vou dar um exemplo bem simples que pode acontecer com você.
Talvez você tenha grana para investir em tráfego para fazer um lançamento, mas você, por não ter um método, pode gastar muito mais do que o necessário ou queimar verba por você não ter um bom escopo estratégico e saber onde investir, que tipo de conteúdo distribuir do jeito certo, da maneira certa. Esse é um exemplo simples de excesso de recurso e má aplicação no escopo. E pode acontecer o contrário também. Você pode ter um escopo belíssimo e não ter recurso. Aí você não vai conseguir atribuir muito bem e você basicamente não vai conseguir ter uma campanha tão sofisticada assim, talvez. Você está entendendo como as coisas estão conectadas? Por isso que eu digo que é um tripé. Se uma coisa que falha, está faltando e tudo mais, quer dizer que a gente não vai ter uma campanha de marketing tão bem sucedida quanto poderíamos ter. Então, agora que a gente passou aqui pelos 3 pilares, quero mostrar para vocês aqui erros comuns, tá? A gente tem aqui no escopo excesso de comprometimento. O que significa excesso de comprometimento dentro do escopo? Desenhar metas fora da realidade, coisas que não condizem nem com a história que você tem, mesmo que você esteja começando agora. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Fazer o famigerado, famoso, delicioso 6 em 7. Para algumas pessoas, isso iniciando do zero, absoluto zero, pode ser uma meta extremamente ousada. Vou dar um exemplo simples. Talvez a pessoa tenha R$1.000 para investir em tráfego pago. Quem já está há mais tempo no mercado sabe que você conseguir um custo por lead, por exemplo, tão barato para você conseguir uma taxa de conversão tão alta para você fazer o 6 em 7, é talvez uma meta muito fora da realidade. Quer dizer que R$1.000, ninguém com R$1.000 nunca fez um 6 em 7, ou tem gente que fala, mas no orgânico fulano já fez. Sim, mas talvez ele tenha recursos na época que você não tinha. Talvez ele tinha uma base de clientes, talvez ele já tinha um negócio há muito tempo que não fazia lançamento. Então é bom você avaliar o teu cenário para não haver muitas grandes frustrações, porque lançamento é difícil. E muitas das vezes você vai descobrir se deu certo ou não só depois de muito tempo, depois de, enfim, torrar os seus recursos muitas das vezes. Então desenha 3 tipos de metas. Minha sugestão para você. Uma meta mínima. O que você tem que ter no mínimo para você poder fazer um segundo lançamento? Ou enfim, para você ter um segundo mês de perpétuo, para você ter um segundo mês de empresa. Imagina que você tem uma meta mínima, assim, o negócio precisa se pagar. Quanto precisa? Para pagar funcionário, a galera, a ferramenta, servidor, tudo mais. Essa talvez seja uma meta um pouco mais real para você. E aí uma meta boa, sei lá, 30%, 50% a mais desse valor, ou 100% a mais, dobrar o valor, pode ser uma outra meta. E aí você tem uma meta muito alta que pode ser o teu 6 em 7. Por que eu estou falando isso? Porque metas mal definidas geram expectativa muito grandes, muitas das vezes, sobre recursos pequenos, e aí você fica fora da realidade, acaba levando muita coisa como um sonho e acaba não executando. Falando bem por experiência, não só minha, mas vendo várias pessoas que acabaram abandonando e desanimando desse caminho por não ver progresso. Outra coisa importante, comprometimento insuficiente, ou seja, abaixo do possível. Fazer um lançamento daqui a 1 ano, 2 anos, e com todo respeito a quem quer ter o seu lançamento daqui a 1 ano, 2 anos, mas quando a gente está falando de gestão de campanha de marketing, a gente está falando de um trimestre, de um semestre, que esteja conectada com as metas anuais da empresa com o modelo de negócio, que aí é outra conversa. Se tiver interesse nesse assunto, você comenta aí que a gente pode fazer um vídeo mais falando sobre isso, como conectar as campanhas de marketing com as metas anuais da empresa. Mas voltando aqui para o ponto, comprometimento insuficiente é quando você desenha metas muito pequenas, às vezes meta que nem se paga para o teu negócio, porque você não está tendo uma visão tão clara de quanto realmente você precisa para tocar esse negócio e não está pensando nele com a seriedade necessária para, enfim, ter as coisas bem esclarecidas. Esse terceiro erro aqui é muito comum. Eu já passei por isso e vou falar por experiência, mas também vendo um monte de gente que acabou indo nesse caminho e nunca lançando nada, que é ampliar o escopo, ou seja, ficar adiando o prazo, ficar imaginando que quando tiver o recurso ideal vai fazer, quando tiver aquele time de lançamento ele vai colocar tudo no eixo, parará. No geral isso é procrastinação. Desculpe minha sinceridade brutal com você, mas no geral isso é procrastinação. Tem uma coisa que é você planejar, mas outra coisa é você fazer o melhor que você pode com os recursos que você tem. Então, tenta não ficar ampliando escopo, tenta não ficar jogando para depois, que esse é um erro muito comum, você pode se frustrar, tá? Agora vamos cair aqui então para os recursos. Pessoas. Muitas das vezes, campanhas com escopo mal definido geram pessoas muito ocupadas e não priorizando as coisas certas. Se ocupar é diferente de produzir, é diferente de gerar resultado, é diferente de realmente fazer o que precisa ser feito e não apenas o que a gente quer que aconteça. Vou dar um exemplo muito comum. Você fechar um negócio com um expert, o expert falar para você que vai fazer conteúdo e que vai acontecer e tudo mais, ou você como expert fechar com um gestor de tráfego, um copywriter, alguém aí que você contratou e tudo mais, e aí essa pessoa não prioriza as coisas certas, não faz o que precisa ser feito e acaba fantasiando o trabalho
e ir romantizando a parada e você tem uma pessoa com falha grave de priorização. Outro ponto aqui, tempo. Pressa demais para coisas que não deveriam ter pressa. Vou falar um exemplo muito simples. Criar conteúdo sempre com pressa, pode ser que você acabe criando sempre conteúdo raso, ruim, que a audiência não conecta. Porque conteúdo bom dá trabalho para montar, precisa de carinho, precisa de cuidado, precisa de método, precisa de técnica. E hoje a gente já tem muito isso também disponível aí, bem acessível no YouTube. A gente encontra ótimos canais também sobre marketing de conteúdo, que é um assunto muito importante também de ser estudado para quem quer gerenciar campanhas de marketing. E mudança de contexto muito bruscas. A pessoa quer fazer uma semente, daqui a pouco decide que vai para o perpétuo, daqui a pouco decide que vai fazer outra coisa. Então mudanças no escopo geralmente causam uma mudança no tempo ali dos recursos também muito desagradáveis. Então toma cuidado com isso. E tudo isso acaba gerando saídas insatisfatórias. O que é uma saída? É um resultado que você não gostou, com uma qualidade péssima e não produzindo o que precisa ser feito. Isso aqui não tem a ver necessariamente com a priorização das pessoas, mas com falta de debriefing, falta de informar para a pessoa o que exatamente você precisa para essa campanha, enfim. É aquilo que você vai colocar que é a tarefa dela e o que precisa ser como resultado final. E aí a gente cai no último ponto que conecta muito com isso, que são as atribuições. Atribuições com metas vagas, muito amplas e confusas para serem alcançadas. Desempenho não mensurados por KPIs. O que é basicamente um KPI, Thiago? São medidores de performance trabalhadores da sua empresa. Por exemplo, quais são os medidores de performance do seu suporte, do seu tráfego, seu como CEO, diretor, infoprodutor e tudo mais? Como você vai medir se está avançando ou não dentro da mesma campanha de marketing? E atribuição sem aprendizagem acionável, ou seja, você delega, mas a pessoa não tem um processo, ela faz do jeito que ela quer, como ela quer, do jeito que ela bem entende, e aí você acaba tendo saídas, mais uma vez, ruins. Então perceba que está tudo muito conectado, algumas coisas até podem ficar um pouco confusas do que é escopo, o que é recurso, o que é atribuição, mas no final eu vou te dar um passo a passo aí para você conseguir implementar e colocar em prática e realmente ter isso como ferramenta aí na sua empresa. E agora eu quero deixar um alerta muito importante para você que está assistindo até aqui. Talvez você tenha pensado, meu Deus, ele está falando coisas para empresas muito grandes, para empresas gigantescas e tal. E tudo que eu estou falando aqui, eu venho aplicando para mim mesmo e para clientes e tudo mais, com equipes de 1 a 3 pessoas, para equipe de 1 a 10 e para equipe de 1 a 30, que é empresa muito grande que eu já trabalhei de 1 a 30 só dentro de campanhas de marketing, tá? Empresas maiores, enfim. Experiência que eu já passei e consegui prestar serviço para, enfim, outro nível, outro tamanho de equipe. E funciona porque a gente está falando de fundamento, de essência, tá? Então, se você não tem ainda os recursos que eu estou falando aqui, pensa que você está aprendendo uma ferramenta que você vai usar o que você conseguir agora e que já vai ser muito útil, pode ter certeza, e que daqui a pouco você vai implementar uma coisa a mais. Você pode assistir esse vídeo daqui 1 mês, 3 meses, 6 meses e implementar um segundo item. Você vai contratar uma pessoa, enfim, trazer um recurso novo, testar um escopo novo, ter aí atribuições novas e aí você consegue olhar o vídeo, consegue seguir o método e realmente colocar isso em prática, tá? Então cuidado aí com esse negócio de não é pra mim, ele tá falando um negócio de outro contexto. tal, não, é pra você mesmo, tá? Então aqui vamos pegar o primeiro passo pra gente falar sobre os detalhes do método, tá? Então, funções de equipe, eu não vou me aprofundar aqui muito mais no ponto de escopo, porque escopo pressupõe que você tem um método para você lançar ou gerir a campanha de marketing. Então, o método para você gerenciar campanhas, eu vou partir do ponto que você já tem e que o teu objetivo agora é ter os recursos certos para atribuir para as pessoas certas e fazer com que você atinja os objetivos do escopo da maneira certa. Tiago, como que eu defino os meus objetivos? Fica calmo que no final a gente vai passar etapa por etapa para te ensinar a fazer isso, tá bom? E muito importante também é lembrar que mesmo que você não tenha o recurso agora, essas funções que eu vou falar aqui você vai ter que fazer. Sozinho, com 2 pessoas, com 10, com 30, com 50. Você vai ter que ter esse tipo de pessoa, esse tipo de perfil que eu vou falar aqui agora para a gente ter uma campanha de marketing que funcione, porque são coisas que você precisa para rodar uma campanha de marketing. Então, aqui, primeira coisa que a gente precisa ter, um motorista. Thiago, como assim a gente precisa ter um motorista? Motorista você pode chamar de gerente, pode chamar de coordenador, pode chamar de gestor, pode chamar de CEO, talvez você como CEO seja o dirigente aí do seu negócio, mas o motorista é aquele que coordena a equipe e garante que as coisas estão no rumo certo. Você também vai precisar de contribuintes, ou seja, aquelas pessoas que fazem de fato o trabalho mais operacional, necessário para conseguir atingir os resultados daquele escopo definido, ou seja, daquela campanha de marketing, tá? E mentores. Você precisa ter líderes sêniores ou pessoas que vão cuidar ali do teu time operacional e que vão estar trazendo para você
insights, vão estar trazendo novidades para você. Mundo real, tá? Eu sei que nem todo mundo tem esse recurso, eu sei. Infelizmente, nem todo mundo tem grana para tudo ao mesmo tempo e tudo mais. E o papel de motorista, ele tem que ser feito para alguém. Não tem como não fazer o papel de motorista. De contribuinte, você, como motorista, pode ser um contribuinte ao mesmo tempo. Você vai meter a mão na massa nas coisas, principalmente no início. Mas aí é uma coisa importante. Você pode ser motorista e contribuinte ao mesmo tempo. Mas sempre tem um mentor. O mentor é uma pessoa que vai te trazer respostas. O mentor é uma pessoa que vai te ajudar a trazer insights. A pessoa onde você possa buscar referências. Pode ser um site, um blog, uma pessoa, uma instituição. Não importa. Tenha um mentor para aquele lançamento. E mais do que isso, tenha noção de que mentor bom é aquele mentor que já passou por algum tipo de experiência parecida ou que ele tem informação acadêmica, enfim, ele estudou para te ajudar. Tem muita gente virando mentor no mercado, mas que nunca de fato executou nem como contribuinte, nem como motorista, nem como gestor, muitas das vezes, aquilo e está vendendo mentoria. Então cuidado na hora de eleger o teu mentor. E quais são os requisitos básicos aí para a gente conseguir realmente ter um bom motorista, bons contribuintes e bons mentores? Vamos lá. Bom motorista é aquele que tem experiência e um bom GPS. Eu vou colocar aqui, na verdade, ou ter experiência ou ter um GPS, porque se você está iniciando, você não tem experiência e tudo bem com isso. Você pode ser aí um piloto sem experiência. Sabendo que pilotos sem experiência vão ter que andar um pouco mais devagar, eles terão outra velocidade, eles não têm noção completa de todo o caminho, mas você pode ter ferramentas como um GPS, um método que te guie nessa trajetória, que te leve de um passo A para o passo B, do início da captação, para criar uma landing page, para instalar o pixel no site, para, enfim, gerir a lista, fazer o seu lançamento. Não tem problema não ter experiência. O problema é você não ter um GPS. Então, invista num bom método se você quiser ser um bom motorista. Contribuintes. Podem ser júniors, freelas, pessoas que vão fazer sobrinho, que vai te ajudar no lançamento. Mas essas pessoas precisam receber atribuição de forma eficaz, tá? O que eu quero dizer com isso? Imagine que o seu lançamento é a Copa do Mundo, tá? O motorista é ali o técnico e os jogadores são os contribuintes, tá? Por que eu estou falando isso? Porque se um contribuinte joga a bola de um lado errado do campo e acerta fora, você perdeu tempo, você perde recursos, você está perdendo a chance de fazer um belíssimo de um gol. Então, como delegar as atividades ali no processo de atribuição é muito importante, tá? E os contribuintes precisam receber a bola no pé. Por isso que é papel do motorista sempre estar levando essa bola o mais próximo possível, entregando o GPS, claro, entregando bons processos, tá? E aí, por último, o mentor, ele precisa ter tido algum resultado na área onde ele está dando mentoria. Não sei como é possível dar mentoria sem ter algum tipo de resultado naquela área. Ressalvas importantes. Eu sei que tem gente que nunca necessariamente fez uma cirurgia e está dando aula em faculdades e tal, mas assim, vamos trazer o mundo aqui marketing digital. Tô falando de marketing digital agora, tá bom? Fica comigo aqui. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa pode se sentir um pouco ofendida, porque enfim, está fazendo isso. É a minha opinião, é a minha forma de pensar. Posso estar errado? Posso. Daqui um ano você pode estar voltando aqui, eu posso estar falando outra coisa e tudo bem com isso. Mas eu acho que você mentorar alguém é uma responsabilidade muito grande e que é difícil você mentorar se você não tem estudo ou experiência. E tem gente que não tem nenhum dos dois e está vendendo mentoria à torta e à direita, tá? Continuando aqui então, um outro ângulo para a gente tratar aqui motoristas, contribuintes e mentores, tá? Como ser um bom motorista? Ouça seu time. Esse é um erro clássico dos marqueteiros digitais. Ele não escuta o time e não para pensar que o time também enxerga. Imagina que o time está de carona aí na tua van, na tua Kombi, sei lá o quê, e a galera enxerga também. Então cuidado, ouça o time e siga o método. Esse é o segundo ponto, siga o método, porque o básico bem feito converte muito. No digital, o digital é muito novo, tem muita oportunidade no mercado. Quem está fazendo o básico bem feito está nadando de braçada para converter, vender seu produto e tudo mais. Então, siga um bom método, escolha um bom método e siga ele do início ao fim. E nessa coisa do método tem uma coisa que é complicada, que é não seguir o método e tentar pegar um pouco do método do fulano, um pouco do ciclano, um pouco do beltrano. Cuidado, faça isso depois que você tiver um ano e meio de mercado, depois de um tempo que você já tiver feito alguns lançamentos, tiver tirado as suas próprias conclusões, porque pensa o seguinte, se você escolher o método do Leandro Aguiar, ou escolher o método do Érico Rocha, ou escolher o método do Leandro Ladeira, já são 3 universos diferentes por si só. Ah, mas é tudo lançamento, ou perpétuo, piriri, poró. Na verdade não, porque cada um com a explicação adequada que ele foi colocando no método, pode ser que misturar uma coisa de um método com uma outra coisa do outro método dê um resultado que não é bom para você. Exemplo simples é você tentar misturar a receita de um bolo de fubá com uma receita de um bolo de confeiteiro. Pode ser que o resultado seja bom se você tiver experiência? Pode ser. Mas se você não tem experiência, pode ser que no final saia uma bela de uma caca, tá?
E por último, para ser um bom motorista, define o escopo com OKRs bem definidos. Thiago, o que é um OKR? Já vou passar isso no final, no passo a passo, vou mostrar para vocês como que a gente define bons OKRs, tá? Então, avançando aqui, contribuintes. Seja específico na arte de delegar. Eu vou entregar um esquema muito simples, com 4 etapas para vocês, de como você pode delegar as coisas para o teu time de forma eficiente. Uma coisa que queima recurso do time, que queima paciência, que queima a qualidade de vida de quem está trabalhando numa empresa, é a empresa que passa a atividade para o outro achando que a pessoa tem que adivinhar as coisas e ninguém tem que adivinhar nada. E isso é uma coisa de cultura da empresa. Falando isso bem por experiência, pouco tempo atrás eu entrei numa empresa e a gente instalou um software de gestão de tarefas. Porque até então tudo era delegado pelo WhatsApp, tudo era delegado de forma assim, faz aí o fulano empurrava pro ciclano, e acabava que o resultado perdesse muito tempo nas coisas e automaticamente no fim do mês você tem prejuízo. Então, a arte de delegar e a falta de e você ter especificidade na hora de delegar é uma das coisas que você mais pode fazer de bom para a tua empresa. E quando for solicitado aí um recurso junto com isso, entenda o motivo. Você como motorista, CEO e tudo mais, muitas das vezes está pensando mais no financeiro da empresa, o que é cabível, o que é compreensível, não é uma crítica a isso. Momentos delicados financeiros da empresa acontecem, mas entenda por que aquele recurso é necessário. Porque muitas das vezes um recurso de, um banco de imagem que custa R$70 por mês vai economizar o teu colaborador aí mais ou menos 1h30, 2 horas por dia do tempo dele. Se você for botar na ponta do lápis, não ter esse recurso em termos de horas é mais caro do que pagar os R$70 por mês. Então, seja inteligente e tente entender sempre o motivo pelo qual aquele contribuinte está pedindo um recurso novo para você. E por último, ainda nesse lance de como passar a bola e como lidar com as frustrações, conflitos e falhas, porque principalmente o lançamento, que é estressante por si só, acontece muito, meu amigo, foca na melhoria, foca no resultado e não dá crítica vazia. Gostei, não gostei, achei feio, achei bonito, ai que legal, muito, muito parabéns. Esse tipo de coisa não contribui em nada, não ajuda em nada e no fim das contas a pessoa não sabe exatamente onde ela acertou. Então, quando tiver conflito, ofereça recurso educacional para melhorar, incentive a pessoa a investir o tempo dela em um aprendizado, alguma coisa para que aquilo seja melhor. Faça da cultura da sua empresa um ambiente de crescimento, não um ambiente onde cada um por si e Deus por todos e acaba que todo mundo sai prejudicado desse tipo de coisa. Eu sei que pode parecer muito fantasioso, mas isso é cultura, é muito simples. Cultura é simples, não é fácil, mas cultura da empresa é importante e é uma das coisas que a gente até pode separar vídeo para falar sobre isso. Mentores, procure para um mentor que ajude a melhorar e montar um bom escopo. Não necessariamente você precisa de mentor que te ajude a entender o recurso e talvez muito menos atribuição. Você vai entender que no final a atribuição é uma coisa simples, mas é que as pessoas no geral tendem a fazer isso de uma forma muito atropelada. Então, mentor serve para te ajudar a melhorar o escopo, corrigir a rota e lidar com falhas de contribuintes eventualmente, tá? Não é sempre, eventualmente ele vai te ajudar nisso aí também. Então agora, para a gente cair no passo a passo direto, eu quero te mostrar só uma revisão geral do que a gente falou até aqui, em seguida para eu te mostrar como você pode aplicar tudo isso que eu falei na sua empresa de forma prática e colher resultado disso. Então, você tem escopo, que eu já falei o que é, você tem os recursos e tem as atribuições. Definido isso, você vai evitar os erros que eu falei sobre excesso de comprometimento e tal, não vou retomar tudo aqui, mas erros que você tem que ficar atento para não errar no escopo, nos recursos e nas atribuições. Monta uma equipe de lançamento onde você vai ter um motorista, contribuinte e um mentor. Lembrando que eu já passei por cada uma dessas etapas, esses são recursos que você precisa ter para buscar informação, para saber quem é o responsável e para quem vai ajudar a montar toda a estrutura. Lembre dos requisitos básicos de um motorista, ele precisa ter um bom GPS, contribuintes, não importa quem seja, precisam ter boas atribuições e mentores precisam te ajudar a melhorar o escopo, precisam ter experiência na área e precisam te ajudar a montar a tua campanha, o teu escopo da campanha de marketing e corrigir a rota. Então agora a gente chegou aqui no passo a passo, quero mostrar para você como você vai aplicar isso de fato. E o passo 1, sem delongas, é você fazer um processo de CMOD. Tiago, o que é um processo de CMOD? Aqui no card aqui em cima, não sei que lado que fica o trequinho aqui, que vai aparecer para você, no link da descrição aqui também, eu vou deixar o link do primeiro vídeo aqui do canal, onde eu ensinei o passo a passo, que é, na real, o primeiro passo para você ter montado a tua primeira campanha de marketing, seja ela a primeira do ano, primeira da vida, enfim, não importa. O processo de CMOD está detalhadamente descrito na aula do YouTube, eu não vou se aprofundar sobre ela agora aqui, porque os outros pontos aqui é onde eu realmente quero preencher as lacunas que faltaram, e aí depois, você tendo o passo a passo, e a informação daqui, a informação do CMOD, você vai conseguir juntar tudo e aplicar, tá? Então, depois que você fez o processo de CMOD, você vai definir o tipo de estratégia e definir os OKRs. Nossa, Thiago, o que é isso? O que é um OKR? Eu deixei aqui um belo e simples OKR muito bem definido,
que é basicamente assim. Definimos a nossa estratégia. Qual que vai ser a nossa estratégia? Estratégia é um lançamento de semente? É perpétuo? A gente vai fazer então, na verdade, um hiper lançamento de semente? A gente vai fazer só um lançamento no orgânico, quietinho, vamos só anunciar para a nossa base de leads, não vamos fazer muito barulho, piriri pororó. Então, qual que é a estratégia que a gente vai usar? Definida a estratégia, você vai pensar nos objetivos da tua campanha de marketing. E um bom OKR tem o objetivo, mensurável, compreensível por todos, entendível, legível, ele precisa ser claro. Eu deixei aqui um bom exemplo. Talvez seu objetivo seja vender R$100.000 em 7 dias no primeiro lançamento de semente. Pode ser seu objetivo, aí você tem o seu OKR, você vai ponderar. Lembra que eu já passei por isso na definição de metas, alguns detalhes para você ficar atento a comprometimento muito alto e comprometimento muito abaixo. Os dois são extremos perigosos, toma cuidado com isso. Eu já falei em detalhes ali mais cedo. Key Results, tá? O que é basicamente aqui um Key Result? É tudo em inglês, na verdade, eu devia ter colocado aqui, mas é Objective Key Result, tá? Basicamente aqui a sigla OKR. Mas basicamente os Key Results aqui seriam metas menores que você precisa atingir para que esse objetivo seja concretizado. E aqui eu deixei. Talvez para conseguir R$100.000 aí em 7 dias, eu preciso captar 5.000 leads a R$2,50 de custo por lead. Tá? Meu custo por lead não pode passar de R$2,50, eu tenho que ter 5.000 leads. Mas não adianta ter lead por lead, a gente acha até de graça aí no Google. O que eu preciso ter? Uma taxa de comparecimento no evento ao vivo. Tá? Ou, de repente, você está fazendo perpétuo, eu preciso de X mil visitas mensais na minha página de vendas ou semanais com uma taxa de conversão de 1,5%. De repente. E aqui, só para finalizar o último Key Result, a gente precisa também aumentar o número de seguidores para 8.500. Podem ser 3 metas-chave, de resultado-chave, que você precisa que amparem o teu objetivo. Isso é muito importante. A gente precisa definir resultados-chave que amparem o nosso objetivo. Tá? Feito isso, a gente vai mapear os recursos necessários para atingir as metas. Olha como uma coisa fica linkada com a outra. O que a gente fez aqui? Fez o processo CIMOD, a gente passou pelas 4 etapas do CIMOD para a gente ver o que a gente já fez, mergulhou em ideias novas, definiu datas e recursos que a gente precisa. Lá no CIMOD eu explico mais detalhadamente. Agora a gente definiu o tipo de estratégia que a gente vai usar e quais metas a gente precisa atingir. Depois a gente vai mapear os recursos necessários para atingir essas metas. Isso é muito importante. É onde boa parte dos lançamentos falham no fim das contas. Porque o cara acha que precisa só de 2 peças de conteúdo, precisa de uma página de vendas meia boca ou de uma landing page meia boca e tá bom. Aí quando ele vai perceber no meio do caminho que ele precisa de uma página de confirmação, página de obrigado, que essa página de obrigado precisa ter um vídeo, que esse vídeo precisa levar para tal lugar, e que precisa ter um grupo de Telegram, e que precisa ter uma descrição no grupo de Telegram. Quando você vai entrando nos detalhes, você percebe que são vários recursos e realmente fazer campanha de marketing bem feita dá um trabalho ferrenho, mas dá para fazer. Organização ajuda. Aqui eu deixei alguns exemplos simples, recursos necessários. Preciso do Active Campaign. Dentro do Active Campaign, o que eu preciso? Preciso de automações, preciso de listas, enfim. Você vai mapeando ali. Preciso de um servidor com WordPress para ter meu site. Eu preciso pagar o Elementor, que é um plugin de criar páginas dentro do WordPress. Preciso cadastrar meu produto na Hotmart. Eu preciso configurar as listas do Listboss para que quando um aluno compre, ele caia na lista lá certinho e que inicie uma automação para ele receber um e-mail de boas-vindas. Então, todas as coisas conectadas você vai começando a mapear aqui, tá? E aí, o último passo, que é o que eu comentei com vocês várias vezes, que é onde dá muito problema. Não importa se é o sobrinho que vai fazer. Tem sobrinho que trabalha bem, gente. Vamos ser honestos. Nem todo sobrinho é ruim. Às vezes eles dão trabalho, às vezes você pega uns trabalhos por aí que realmente podia ter feito muito melhor, mas, de certa forma, aí tem muita gente boa no mercado, tem muita gente que faz um bom trabalho, mas é prejudicado pela má atribuição. Atribuição é basicamente a gente usar uma técnica muito simples. O que deve ser feito? Quem deverá fazer? Como isso será entregue? E aí descreve. E quando será entregue? Data dentro de lançamento perpétuo, qualquer coisa que é feita com seriedade, data é muito importante. Para reparar. Tudo que é importante na vida a gente coloca a data. Tem data para se vacinar, tem data para fazer check-up, tem data para fazer exame, tem data para casar, tem data de aniversário. Vários rituais aí que a gente tem na sociedade, na vida também, que a data ela é um compromisso. Tenha compromissos com você, micro compromisso com o seu time. O quarto passo é onde a gente atribui as tarefas com os recursos dentro do escopo para que a gente consiga de forma clara que cada membro do time tenha um trabalho melhor, tenha mais qualidade no trabalho. É muito importante você como gestor pensar na qualidade de trabalho da galera que está com você, porque
Se tem uma coisa que eu aprendi nesses últimos tempos foi que má gestão gera demissão. E não estou falando demissão de você demitir a pessoa, da pessoa se demitir. Gente boa sai de empresa assim, ó. O cara sabe que ele consegue trabalhar em outro lugar. E o mercado digital é um mercado novo, é um mercado que a pessoa consegue muitas das vezes sair de um emprego para outro sem grandes dificuldades financeiras, não é como se a gente estivesse trabalhando em escritórios de direito, onde até a concorrência é muito maior. Cuidado, perder gente boa é dolorido, é difícil, e perder gente boa no meio de campanha de marketing é muito pancada. E agora eu quero saber de você, vai aplicar os 4 passos? Os 4 passos são simples, vamos recapitular aqui rapidinho então. Primeiro passo, fazer o CMOD. Lembra que o processo CMOD está descrito, eu vou deixar de novo aqui no card, aqui em cima ou na descrição, aqui. O vídeo está aqui no canal do YouTube também, o processo de CMOD, onde você vai conseguir realmente criar uma campanha mais assertiva, pegando coisas históricas, pegando novas ideias, enfim, definindo coisas importantes que eu não vou falar aqui. Então, passe para o processo de CMOD, depois você define o tipo da estratégia e estabelece os objetivos com os resultados-chave que precisam ter dentro desse objetivo para que ele realmente aconteça, tá? Mapeie os recursos necessários para que você atinja essas metas. Esse é o terceiro passo, muito importante. Escopo sem recurso não dá em nada, você não vai conseguir executar nada, porque você não sabe nem o que precisa fazer, né? No fim das contas. E por último, atribua as tarefas de forma clara, concisa para cada membro do time. E vale lembrar aqui, quero ressaltar para vocês, se você ainda não tem time, momento, se você fizer tudo direitinho, você vai ter um bom time, você vai ter mais uma terceira pessoa, uma quarta pessoa. Talvez tua empresa cresça num ritmo mais lento, mas ela vai crescer. Se você fizer tudo direitinho, tiver um plano de estudo, tiver prática, tiver assim, assertividade, tiver bons mentores, com certeza você vai conseguir crescer, com certeza você vai conseguir ter resultado e empregar mais gente nesse nosso Brasilzão aí. Então, espero que você tenha curtido esse vídeo e de verdade, espero que você aplique, porque isso aqui que eu estou passando para vocês é o que eu aplico hoje dentro, como eu falei para vocês, eu estou documentando e entregando em vídeo para vocês o que eu já faço há muito tempo. Se você ficou com dúvida em cada uma das etapas aqui, comenta aqui na descrição que eu quero muito te ajudar, quero conhecer você. Tenho também um Instagram que eventualmente eu posto uma coisa ou outra lá. Porque o que eu estou te passando aqui são processos de gestão, mas hábitos de um bom gestor se constroem também ao longo do tempo. Ele está muito conectado com quem você é como pessoa, como você se organiza e como isso vai reverberar dentro do teu trabalho. Se você curtiu esse vídeo, se inscreva no canal. Vou postar aí toda semana um vídeo novo, uma coisa nova, para a gente ter uma certa frequência e um certo contato. E siga no Instagram para a gente continuar batendo papo, para a gente se conhecer e criar novos laços aí. Quem sabe a gente possa tocar alguma coisa junto. Forte abraço para vocês e até mais.